pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Cinema Penal. Bom, no quadro Cinema Penal de hoje nós vamos conversar sobre o filme intitulado Marshall, Igualdade e Justiça. Marshall, Igualdade e Justiça é um filme norte-americano do ano de 2017 que narra a trajetória do juiz norte-americano Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz negro nomeado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas não narra essa trajetória da nomeação não, pessoal. Narra o início da carreira dele ainda como advogado nos Estados Unidos, marcados pela segregação na década de 1940, em um caso específico que o Thurgood Marshall, então advogado ainda, resolve defender. Na verdade, trata-se de uma injusta acusação contra um homem negro, que é acusado de haver estuprado e tentado matar sua patroa. Era então empregado de uma norte-americana de classe alta que o acusa de havê-la estuprado uma noite e depois tentado matá-la, julgando-a, tirando-a de uma ponte. Então a história inicial é essa, é o mote da defesa que Thurgood Marshall, ainda um advogado iniciante, é levado a fazer. Ele trabalha para uma associação, a NAACP, que é uma associação que justamente lida na década de 40, o filme se passa naquela época, com a defesa de negros que são injustamente acusados. Então ele é chamado à defesa desse caso de Joseph Spell. Joseph Spell é um homem negro que é acusado, que se diz inocente dessa acusação de estupro e tentativa de homicídio contra a própria empregadora, patroa, né, que é a Eleanor Strubing. A Eleanor Strubing, ela é feita pela atriz Kate Hudson, que é bastante conhecida, e o Thurgood Marshall, ele é feito pelo ator que deu vida ao Pantera Negra nos cinemas e que recentemente faleceu, muito jovem ainda, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman falecido de câncer recentemente, muito famoso pelo papel do Pantera Negra, mas neste filme ele faz um papel totalmente diferente, que é então do juiz Thurgood Marshall, primeiro juiz negro nomeado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a história vai se desenvolvendo, ele trabalha para a NAACP, essa Associação de Defesa de Negros Injustamente Acusados, então é um pressuposto que ele seja inocente, ou que se diga inocente para que receba a defesa, mas ele, ao longo do filme, pessoal, não pode atuar expressamente no caso. Então ele chama um amigo, é nomeado um amigo dele, branco, né, Sam Friedman, que é o papel feito então o papel de um advogado branco, judeu, isso é muito importante, marca bastante o filme, que é quem pode falar nos autos defendendo Joseph da injusta acusação de estupro e de tentativa de homicídio. Então só o advogado branco pode falar. É um filme que é muito marcado, a ótica principal, a tônica do filme é a desigualdade racial nos Estados Unidos na década de 40, algo que perdura ainda até hoje, mas bastante marcada durante o filme, inclusive negros e brancos sentam-se em espaços diferentes do tribunal, e Chadwick Boseman, né, o ator que faz o papel do juiz, Thurgood Marshall, ele não pode falar. Quem pode falar é o advogado branco dentro do tribunal, o juiz não permite que ele fale. Mas esse advogado branco, o papel então de Sam Friedman, é muito interessante porque ele diz, bom, eu vou ter que falar o que você me disser, né? Ele diz para o Thurgood Marshall, mas é mais ou menos então como Moisés, que recebeu os mandamentos da lei de Deus, então não tem problema em falar, você falar através da minha boca, eu sei que confio em você, né, para que possa fazer a defesa dessa pessoa injustamente acusada, e você vai falar e eu vou repetir os seus ditames, tal como Moisés fez com as leis de Deus. Então é muito bonito porque os dois enfrentam um grande preconceito, né? Também um judeu na década de 40, início da década de 40, vivendo o preconceito contra a sua religião nos Estados Unidos, na Europa, com toda a Segunda Guerra eclodindo, eles compartilham deste preconceito. E aí vai se desenvolvendo o julgamento e a todo tempo Joseph diz que está sendo injustamente acusado do estupro e também da tentativa de homicídio, que isso não aconteceu como a sua patroa está narrando. O filme tem uma reviravolta impressionante da metade para o final, que certamente eu não vou contar e não vou dar spoiler para vocês. Mas o mais interessante são algumas passagens, por exemplo, quando, como ele está sendo injustamente acusado, se diz injustamente acusado, né? O promotor, que é um personagem muito forte também, que o acusa,
destes crimes, ele tenta tergiversar, tenta fazer uma transação, né, para que ele aceite uma pena menor em troca de assumir finalmente a culpa pelo caso, né? Então, por que não aceitar? Ele faz a proposta para o advogado, né, para o advogado judeu, para o Sam, e ele leva até o Thurgood Marshall. O Thurgood Marshall conversa então com Joseph, que é o negro acusado justamente da tentativa de homicídio e estupro, e diz: mas você quer aceitar, não quer aceitar, né, essa proposta com uma pena menor, mas aceitar a culpabilidade? E ele fica bastante tentado nesse momento, Joseph, a aceitar e se livrar desse processo, né, com uma pena menor, mas aceitando a culpabilidade, reconhecendo que é culpado, né, e ele se diz inocente. Então, nesse momento, ele tem um papel fundamental, Thurgood Marshall, dizendo que, olha, tergiversar nesse momento, os nossos antepassados negros não fizeram isso, né? Eles não tergiversaram em troca da própria liberdade, eles não aceitaram nenhuma transação, eles resistiram até o final. E aí eles não aceitam essa primeira proposta, e o promotor fica muito irritado, fala com o advogado judeu assim: olha, você me decepcionou, porque hoje, embora judeu, você foi tão inteligente quanto um negro, né? Tem a mesma inteligência de um homem negro. E o advogado judeu devolve: nossa, foi o maior elogio que eu recebi em toda a minha carreira, esse seu elogio, né? Que era, na verdade, um desprezo, e que ele interpreta como algo magnífico ter a mesma inteligência de um homem negro e não aceitar a transação do caso. Então, o julgamento segue, é bastante interessante, da metade para o final, como eu disse, a reviravolta que acontece, e o final é impressionante. E marca, então, esse começo da carreira de Thurgood Marshall como advogado, primeiramente, e depois o primeiro homem negro, o primeiro juiz negro nomeado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. O filme vale muito mesmo a pena, está passando nos canais pagos, né, de TV por assinatura. É um filme que foi lançado em 2018, gravado nos Estados Unidos em 2017, e recebeu excelentes críticas por causa da reconstituição histórica que faz e por causa da tônica da desigualdade racial que permeia todo o filme. Então, vale muito a pena ver. Vou deixar aqui cartazes e outras fotos com alusão à filmografia. E este é o nosso Cinema Penal de hoje. Espero que vocês desfrutem neste final de semana dessa oportunidade de assistir Marshall, Igualdade e Justiça, porque realmente é um caso de cinema penal, é um julgamento penal extremamente surpreendente e que estreou pela primeira vez no ano de 2018 no cinema da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Tamanha importância que ele tem para os estudantes de direito e particularmente para aqueles apaixonados pelo direito penal. Então, isso é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro Cinema Penal de hoje e voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!